Olá! Bom, na nossa primeira conversa, a gente falou de sensação e sentimento e quanto isso é importante para a gente fazer a jornada do autoconhecimento. Esse é o primeiro passo. E agora vamos para o segundo passo do autoconhecimento. A gente começa a prestar atenção agora na nossa fala. Nós precisamos escutar o que a gente está falando. E a nossa fala, ela aponta para um tempo e ela também é endereçada a uma pessoa. Quando a gente escuta a nossa fala, a gente começa a perceber esses elementos que estão na nossa mensagem. A primeira questão do tempo de fala é: a fala está envolvendo uma situação do passado ou a fala tenta resolver uma questão que não é do tempo presente, e sim do futuro. A gente está esquecendo do hoje. Então, tempo de fala. A nossa fala aponta para passado ou a nossa fala aponta para futuro? 2. A questão que a gente está procurando resolver está no nosso alcance? A gente consegue agir sobre ela no agora, no tempo presente? Então, isso é importante para a gente começar a prestar atenção. O que é que a nossa mente ela é habituada a fazer? Tentar voltar para o passado ou tentar apontar para o futuro. Será que a gente está perdendo o presente? Será que a gente está abrindo mão da intuição? Será que a gente está escutando o contexto que a gente está vivendo hoje para poder tentar agir mais inteiro nesse momento? Então, essa é a questão do tempo de fala. E a segunda questão é o endereçamento da fala. O endereçamento da fala é fundamental para a gente caminhar no autoconhecimento. O endereçamento da fala é a gente perceber o nosso interlocutor. O que está na nossa frente? Certa vez eu presenciei uma situação muito curiosa. Estava na lanchonete, tomei um suco lá e do meu lado tinha uma pessoa conversando com o atendente. E ele reclamava do excesso de trabalho, que estava exaustivo. Aquela fala para o atendente, se alongando e tal. O que ele estava querendo dizer? Será que o atendente poderia resolver a questão dele, o problema dele? Será que aquela situação conversada ali traria alguma solução? Não. Todavia, aquilo ele falava de uma dor dele, de uma angústia dele. Cada vez que a gente fala e o interlocutor não é a pessoa habilitada a resolver a questão, a gente está falando de uma dor da gente. A gente não está percebendo o outro. A gente está remoendo, está falando de uma situação mal digerida. Possivelmente, ele queria falar do excesso de trabalho ou da rotina de trabalho dele para o gerente dele ou para a chefia dele, para que isso se resolvesse. Todavia, como ele não conseguia resolver dessa forma, ele escolheu o atendente e apenas começou a conversar, a falar, a reclamar de uma situação da vida dele. O que o endereçamento da fala revela? Revela as nossas dores, revela as nossas questões. Toda vez que a gente endereça uma fala para uma pessoa que não é habilitada a resolver a questão, que não está interessada em saber daquela questão, a gente está falando para a gente mesmo. A gente está falando de uma dor que a gente não deu conta de resolver. Então, este é um passo importante. Portanto, escutar o que a gente está falando e perceber para quem a gente está falando é fundamental para o autoconhecimento.